E agora aqui teremos dicas de saúde. É o seu momento de fazer consulta com o nosso doutor Antônio Spreuser. E hoje vamos falar dos casos de transtornos mentais, que não param de crescer em todo o mundo. Só que no Brasil, estima-se que existam mais de 11 milhões de pessoas com depressão e mais de 8 milhões de casos de síndrome do pânico. Os casos de Alzheimer também são numerosos e são a causa mais frequente de demência no mundo todo. E o médico de família, Dr. Antônio Spreuser, ele está aqui com a gente hoje e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Daqui a pouco ele vai responder as dúvidas de vocês, dos internautas, né, o pessoal de casa. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. O que acontece no cérebro de uma pessoa com depressão? Então, dentro do nosso cérebro, a gente nem podia imaginar, mas isso é muito novo, que existem terminações nervosas e essas bolinhas que vocês estão vendo são substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Eu vou dar um exemplo. A serotonina, acetilcolina, noradrenalina. Olha o que acontece agora com o cérebro de uma pessoa que tem depressão. Essas substâncias químicas, Ticiane, diminuem muito. E se a gente olhar agora numa ressonância magnética, você vai ver um cérebro normal, cheio daquelas substâncias químicas que ajudam a fazer um impulso do cérebro. E, de repente, numa pessoa deprimida, olha a diferença. Aqui bem vivo aqui escuro. E aqui bem escuro. Então, isso faz com que a pessoa passe o dia mal. Não quer sair da cama, tristeza, fica tudo angústia, cinza. E isso é muito importante porque a química cerebral é que determina essas reações. Doutor, abrimos o nosso consultório para todas as janelas da rua, rede social. Você pode participar usando a hashtag Hoje em Dia, mas a primeira dúvida vem das ruas. Vamos ver aqui no nosso monitor. Olá, doutor. Eu gostaria de saber se depressão tem cura? E aí, doutor? Carla Secato fez essa pergunta de manhã também para o César Filho para deixar para o senhor. Essa pergunta é muito séria e muito importante. O tratamento da depressão é um tratamento que envolve multidisciplinaridade. Então, primeiro, medicamento. Medicamento é importante. Aqui do lado da Ticiane a gente vê calmante e antidepressivo. Certo. O calmante a gente pode falar em termos médicos que é ansiolítico, tira a ansiedade da pessoa. Porque a pessoa, quanto mais ansiosa fica, mais deprimida ela vai ter. E o antidepressivo vai fazer o quê? Vai fazer com que o cérebro brilhe novamente. Sai dessa tristeza para ele brilhar. E a depressão tem que fazer um pouco de terapia também. A psicoterapia é importante, onde você vai conversar suas coisas, não é mais aquela coisa antiga, difícil. Não. Seria a união do psiquiatra e do psicólogo? Psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, qual a diferença de psiquiatra e psicólogo? Psiquiatra O psiquiatra vai remédio. prescrever remédio e fazer também terapia. Mas o psicólogo faz mais a psicodinâmica. E atividade física, sair de casa, mudar sua rotina. Muito importante saber que tem luz no fim do túnel, que você vai sair dessa situação, vai melhorar, mas depende de você também. Ó, doutor, os internautas estão participando também através do celular e a gente tem a pergunta da Maria Carolina, olha só. Vamos lá. Eu tenho uma amiga que tem feito tratamento com antidepressivos e ela tem engordado muito e eu gostaria de saber se esse tipo de medicamento tem efeitos colaterais. Obrigada. Boa E aí, pergunta. doutor? Boa pergunta, Maria Muito Carolina. obrigado pela sua pergunta e a resposta está aqui. Os antidepressivos, geralmente, eles causam alteração do funcionamento intestinal, boca seca, alteração do apetite, sim, porque às vezes você pode ganhar peso porque você começa a ficar feliz novamente. E você fica feliz, da fome. você começa a comer mais. E, finalmente, a diminuição da libido. São efeitos colaterais de qualquer medicamento, mas os antidepressivos, eles costumam ter esses principais aqui. Agora eu vou abrir uma outra janelinha para a galera do Twitter. Vamos ver quem está mandando pergunta aqui. Deixa eu aproximar. A pergunta é a seguinte, do Balzanelli. Qual a diferença entre depressão e síndrome do pânico? Então, essa é outra questão importante. A síndrome do pânico, ela costuma ocorrer em pessoas que trabalham demais, que querem muito de si. Sabe aquela pessoa que quer tudo perfeito? Exige muito de si. Perfeccionista, exige muito das outras pessoas e não sai do trabalho. Então, a síndrome do pânico é muito nessa pessoa. Já a depressão ocorre em pessoas angustiadas, que não querem sair de casa, não querem conversar com as pessoas, não querem se socializar. A pessoa fica muito embotada e até com tendência, muitas vezes, suicida, porque não vê luz no fim do túnel da vida daquela pessoa.
Então, o pânico é uma coisa e a síndrome depressiva é outra completamente diferente. A partir de que momento a gente tem que se preocupar com confusões do cotidiano? Ah, esqueci uma chave, esqueci um negocinho Perdi aqui. o batom, era minha avó. Realmente temos algo mais sério em vista. Então, essa é uma questão muito delicada. Eu vou mostrar aqui para vocês como é o nosso cérebro por dentro. O nosso cérebro por dentro, o cérebro jovem, é como um armário, um cabide bem organizado. Então, por exemplo, aqui eu lembro, por exemplo, do batizado do meu filho. Aqui nesse outro, eu vou lembrar da minha formatura de médico. Então, esse cérebro do jovem tem uma memória muito boa e bem organizada. Olha o que acontece agora com o cérebro do idoso. Como fica tudo jogado aqui, a mistura lá dentro. Então, por exemplo, qual é o telefone da minha casa? Ah, eu não lembro o telefone da minha casa. De repente, você está fazendo uma compra no supermercado. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Isso tem que se preocupar. Os esquecimentos suaves, é normal no dia a dia. Mas esses que eu falei agora, por exemplo, eu esqueci o celular da minha mulher. Eu estou fazendo uma coisas que você entendeu? faz, que Coisas você sempre importantes. soube. Mas tem algum E aí teste? some da memória. Existem testes chamados neurocognitivos, teste neurocognitivo, onde você vai medir o cérebro aqui dentro, essas conexões nervosas todas interligadas. Já uma pessoa que tem uma doença de Alzheimer ou uma doença da neurocognição, olha o que acontece. O impulso elétrico não passa, a informação não passa e você esquece. Então, existem testes neurocognitivos que o psiquiatra faz, que o neurologista faz, e dura alguns dias para você ver a memória, a linguagem, o comportamento. Tem alguns exames de ressonância magnética, onde você pode ver a imagem parecida com aquela que eu mostrei do cérebro. Memórias recentes também são, quando a pessoa começa a esquecer memórias recentes, Isso, também pode ser é uma um característica muito frequente do mal da doença de Alzheimer, é que você começa a esquecer coisas muito... A coisa antiga você lembra. A minha avó lembrava de tudo que aconteceu no passado, ela sabia contar detalhes. Agora, o que ela fez ontem, ela não lembrava. Ela não lembrava. E tem outra coisa, você que está vendo o nosso programa, faça exames de sangue também. Porque às vezes você tem uma doença que você acha que tem Alzheimer. Vou dar um exemplo, uma doença da tireoide, um hipotireoidismo, na terceira idade, é grave. E você pensa que tem. Outra coisa, déficit de vitamina. Quando você tem baixa vitamina B12, você começa a ficar confuso e acha que é Alzheimer. Então faça exame de sangue, acompanhe para ver se às vezes é um probleminha. Não confundir o diagnóstico. Com o diagnóstico de Alzheimer. Tem muitas entendeu? dúvidas, viu, doutor? Agora vem pra cá, porque tem uma pergunta da Priscila, nossa internauta, que mandou pra gente. Vamos ver. Doutor, como é uma crise da síndrome do pânico? Ela tem cura? Olha, essa pergunta da Priscila é muito boa. Se tem cura, então uma crise da síndrome do pânico. Como Eu tenho é? certeza que você de casa também quer saber. O doutor vai responder já já, logo depois do intervalo. Não sai daí que hoje em dia volta já. Estamos de volta com Hoje em Dia, tendo uma aula aqui com o Dr. Sproycer sobre doenças da mente. A gente já falou sobre depressão, também sobre Alzheimer e sobre a síndrome do pânico. Antes do intervalo, a nossa internauta Priscila, ela mandou a seguinte pergunta: como que é a síndrome do pânico e se ela tem cura? Você de casa, se tiver qualquer dúvida, através das redes sociais, hashtag Hoje em Dia, faça a sua pergunta. E aí, doutor, como que é a síndrome do pânico? Bom, os principais sintomas do pânico são falta de ar, tontura e fraqueza, formigamento. Esse aqui é muito frequente, ó, palpitação e dor no peito. Parece que você está tendo um infarto. Suor frio, dor do estômago, zumbido no ouvido e vontade de ir ao banheiro. Você viu que são reações de estresse, aguda do estresse. E você parece que realmente está morrendo. Você não pode entrar em elevador. Você entra num avião, você pode ter essas coisas. E tem tratamento? Tem tratamento. Tem medicamentos. A base desses medicamentos que eu já falei, vou citar novamente. Os medicamentos são calmantes, ou seja, são ansiolíticos. Eles diminuem aquela ansiedade, aquele ataque, e ao mesmo tempo você cuida, muitas vezes, com antidepressivo para melhorar aquelas substâncias químicas que eu falei no cérebro, para ele ficar bem ativo. Por isso que precisa procurar o médico. Ah, mas não tenha dúvida. Tem mais perguntas vindas das ruas. Vamos lá, doutor, aqui no nosso monitor. Olá, doutor. Será que existe algum exame para descobrir se a pessoa tem Alzheimer? E aí, doutor? Então, esse é uma pergunta muito clássica. O que a gente costuma fazer? Em primeiro lugar, a gente faz exames de imagem, uma ressonância magnética funcional. Aqui é uma ressonância normal,
Aqui é aquele que começa a esquecer, aquele paciente que está esquecendo lentamente dia a dia. Olha a diferença de um exame e de outro. E, finalmente, na doença de Alzheimer, a gente tem uma alteração das estruturas beta-amiloide no cérebro, que atualmente existem aparelhos que já detectam. E o fundamental é o que eu respondi para vocês anteriormente. Uma amostra de sangue é importante para descobrir se você tem doença da tireoide, se você tem problema de vitamina, Para não confundir, né? anemia. Então, Porque isso pode dar pode esquecimento, simular. simula e pode achar ele e pode confundir. achar que é, exatamente. Agora, doutor, chega mais, vem pra cá, porque tem mais pergunta dos internautas para você. Vamos lá. Vamos ver. Olá, doutor. É possível prevenir o mal de Alzheimer? Ah, essa pergunta Prevenção, é boa. essa é boa existe? mesmo. Ainda mais eu queria saber, até ser genético também, né? Então, isso é muito interessante. A prevenção, em primeiro lugar, é saber se você tem na família alguém. Aí você tem que se preocupar mais com a sua saúde. Então, fazer mais atividade física, se alimentar bem, principalmente dieta do Mediterrâneo, com pouca gordura, entendeu? E lembra, suplementar com alguma vitamina que você tem carência no sangue, pode suplementar também. Então, é uma forma boa fazer exercício de memória, sudoku, palavra cruzada, leitura, Música faz bem para... música, aprender a tocar um violão, por exemplo, aprender a tocar piano, aprender a falar alemão. Olha só. Tá sempre em atividade. Tem que colocar o cérebro para funcionar, tem que Isso aí. treinar, tem que exercitar. E tem perguntas chegando aí dos nossos internautas, deixa eu me aproximar aqui. Da Amanda, a partir de que idade é possível ter a síndrome do pânico e Alzheimer? Síndrome do pânico pode aparecer com qualquer idade, mas a gente sabe que o síndrome do pânico aparece mais no adulto jovem, naquele adulto que está trabalhando muito, que está muito influenciado, mas já quem está fazendo vestibular, no final da adolescência, já aparece síndrome do pânico também. E o Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela aparece mais depois dos 50 anos de idade e focaliza muito dos 60 aos 70 anos de idade. Então, essas são as faixas etárias que mais predominam. Agora tem mais pergunta dos internautas agora, que é a pergunta do Tiago. Vamos ver. Chocolate ajuda no tratamento da depressão, doutor? Então, o chocolate é uma coisa interessante. O chocolate aumenta a serotonina cerebral. Tanto é verdade que quando você come chocolate, A gente fica feliz? você fica feliz, fica Lógico. mais calmo. Mas ajuda na depressão, em tudo? Ajuda. O chocolate tem uma substância, que são os Desse polifenóis, que aumentam a serotonina no cérebro. Mas por isso que muitas vezes você engorda também para tratar a depressão. Além do antidepressivo, cuidado com o chocolate, porque ele pode Ele engordar. pode ser um pedacinho de cada vez para dar aquela alegria momentânea, É verdade. faz bem. Agora tem a pergunta de um adolescente, quem está mandando é o Everton, vamos ver. Doutor, qual seria o primeiro sinal de início de uma depressão para um adolescente? Boa pergunta, Everton. Obrigado, Everton. O adolescente, ele se comporta de uma maneira muito interessante. A primeira coisa que o adolescente faz, ele se isola socialmente. Então, aquele grupo de amigos que ele saía, ele já não sai. Muitas vezes ele pode faltar à aula, ele não quer ir à aula. Muitas vezes ele folga na piscina. A mãe fala, onde você não foi? Você não foi treinar? Não foi treinar. E muitas vezes isso é causado por briga no namoro, ele foi abandonado pela menina ou pelo namorado, né? As meninas também têm muito quadro depressivo na fase da adolescência. Então, os pais têm um papel importantíssimo na observação do adolescente. E é por isso que a gente observa, às vezes, algum adolescente tentando suicídio. Você fala, nossa, meu filho nunca fez nada. Fez sim. É que os pais não viram os sinais na adolescência. Muito bem. Temos mais perguntas aqui, vamos ver. Próxima, a Vanessa. Doutor, tem algum remédio natural que ajude a controlar a ansiedade e a síndrome do pânico? Então, sua pergunta é interessante. A primeira coisa é você mudar o estilo de vida. Começa a fazer atividade física, ou individual, como a natação, a corrida, o pedal, aula de dança, ou praticar atividade física em conjunto, em sociedade, com outras pessoas. Aula de pump, de música, enfim. Segunda coisa, os medicamentos naturais, os fitoterápicos, como o St. John's wort, a raiz de São João, que é muito usada nos Estados Unidos, ela funciona até determinado ponto, ajuda muitas vezes pouco. E, terceiro lugar, a alimentação natural balanceada
É muito importante, cuidado com álcool e cuidado com cigarro. Homeopatia também dá certo, doutor? A homeopatia funciona na fase inicial. É muito boa pergunta. A homeopatia, ela ajuda, mas não é só isso. Lembra que eu falei? É uma junção. Terapia, atividade Ginástica. física, medicamento, tudo Bacana. isso faz... Olha, tem também uma pergunta aí chegando nas nossas redes sociais da Regina. Olha lá, pessoas que moram sozinhas têm maiores chances de ter depressão? Sim. As pessoas, as pessoas que moram sozinhas, foi feito um trabalho muito interessante nos Estados Unidos. As pessoas que moram sozinhas, elas não dividem o dia a dia com ninguém. Não dividem as amarguras, as alegrias com ninguém. Acaba ficando para ela própria. Isso muitas vezes causa um embotamento emocional. Não estou falando generalizando, mas quem mora acontecer. sozinho tem mais chance de desenvolver quadro depressivo. Imagino. E o César também tem dúvidas. É apenas uma pergunta, doutor Sprosser. Eu li um artigo uma vez, o senhor acabou de dizer que a música, aprender a tocar um violão, tudo isso pode ajudar. Mas eu li um artigo que a pessoa que sofre de Alzheimer, ouvir música e ouvir música do passado, que possa remetê-la a um tempo muito bom em que ela desfrutava de saúde perfeita, pode realmente ajudar a melhorar. É verdade? É verdade, tanto é verdade que existem pacientes com a doença de Alzheimer, César Filho, que ficam muito agitados. O quadro psíquico é intenso, a família fica desesperada. E uma das coisas que acalma o paciente com a doença de Alzheimer é ouvir música. Isso tranquiliza. Uma pessoa contar uma história, um poema, junto com um fundo musical, auxilia bastante. Obrigado pela pergunta, que é verdade mesmo. Para a gente poder encerrar, uma última dúvida aqui que eu queria saber. Depressão pode passar de pai para filho? Se o meu pai tem depressão, eu também sou uma grande... Então, a gente achava que isso tinha uma ligação muito na genética e hereditariedade, mas o que se observa atualmente é que o filho e o adolescente sempre copiam o estereotipo, copiam o comportamento do pai então, e da mãe. Então não é genética, é... Então é cópia, cópia comportamental chamada. Então, você que tem depressão, cuidado com os filhos. Uma mania ruim que o filho pega do pai. Cuidado com os filhos, porque eles estão observando você. Tá vendo? São tantas coisas que a gente quer saber do doutor. Se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe. A gente está encerrando o nosso consultório aqui no programa. Porém, logo após, o doutor participa do nosso chat ao vivo. É a sua chance de conversar e bater mais um papo com ele para falar de saúde. Doutor Antônio Sprosser, muito obrigada. Muito obrigado. Boa semana. Um beijo para todos.